relacionamentos interpessoais. Ah, isso aí vai dar o que falar, né? E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o pastor Rogério Goulart. Bom dia, pastor, tudo bem? Graças a Deus. Pastor Rogerinho, bom dia. Bom dia, Carol. E pastor Guerra? Bom dia. Relacionamentos interpessoais, coisa que a gente não faz muito não, né? Não, a gente não se relaciona com ninguém, né? É um tema muito bom, eu tenho certeza que vamos ter muitas participações. Lembrando, você pode ligar aqui ao vivo, tá? 3253-3320, 3253-3320, pode falar ao vivo, pode falar pelo CAT também, 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Nós queremos que você participe, né, pastores? Isso. É importante, muito né? Muito importante. Qual que é o texto de referência que nós vamos usar hoje, pastor Guerra? Nós temos aqui João 15:12. Certo. Fala, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quero fazer uma colocação aqui, só uma introdução para a gente, né, para as pessoas que estão nos assistindo, entender o que nós vamos discutir aqui, né? E colocar em pauta, né? Em nossa época de individualismo, muitas pessoas têm dificuldades em ver que o plano de Deus para suas vidas, como indivíduos, toca inevitavelmente em seus relacionamentos interpessoais. Está incluído no plano eterno de Deus os desejos de ter uma família, muitos filhos, semelhantes a seu filho Jesus, e de fazer convergir nele todas as coisas. Hoje as pessoas têm buscado o autoconhecimento, a cura interior, o desenvolvimento do seu potencial e de outros aspectos importantes da libertação. Porém, muitas vezes com o propósito egocêntrico de viverem felizes consigo mesmo, sem pararem para pensar no impacto ou influência que estão exercendo sobre outros. Diante disso, somos convidados a aprender com o Senhor qual é a melhor forma de nos relacionarmos com os outros, sabendo que em cada relacionamento Deus tem um propósito e o diabo também tem seu próprio plano. Para isso, devemos conhecer como crentes em Cristo nossa posição, nossa identidade, nossas necessidades e capacidades, bem como precisamos saber qual a posição do outro com relação a mim do ponto de vista de Deus. Certo. É interessante, eu tenho que saber qual a posição do outro no ponto de vista de Deus e não do meu. Né? Se eu me tornei uma pessoa em Cristo, então eu tenho que olhar como que Deus direciona isso na minha vida. Porque eu vou tirar o egocentrismo e vou colocar o Senhor né, dentro do meu coração e olhar o próximo, né, a Deus em primeiro lugar e o próximo como a mim mesmo, né? Isso é importante nós sabemos, porque esse texto que o Guerra leu a respeito dessa importância, de nós sabermos em primeiro lugar quem nós somos, qual é o nosso valor, quais as nossas necessidades, né? E qual o meu destino em Deus. Quando eu sei isso, eu preciso entender também que a outra pessoa, ela também tem a sua importância, ela também tem o seu valor, ela também tem a sua identidade. E no momento que nós sabemos quem eu sou, e eu sei o meu valor como indivíduo, e eu sei o valor da outra pessoa, como indivíduo, com o propósito de Deus, então os nossos relacionamentos se tornam muito mais saudáveis. Porque quando nós entendemos isso, né, ou seja, não entra então essa questão, como o próprio Guerra falou, do nosso ego, o egocentrismo, não entra muitas vezes falar mais alto a nossa necessidade de afirmação, a nossa necessidade de ver as pessoas menores do que vontades, exatamente, né? Impor. Né? Então isso é muito importante nesse propósito. E principalmente por quê? Porque relacionamentos interpessoais nós estamos lidando com pessoas, indivíduos, mas acima disso tudo, nós estamos lidando com um Deus que é um Deus relacional e nos fez seres relacionais, né? Não somente para a minha autossatisfação, meu prazer, mas principalmente entendendo que o meu irmão tem o seu valor e quando nós relacionamos no mesmo nível, nós estamos acima de todas as coisas honrando a Deus
acima de todas as coisas, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes. Claro, que aí vem todos os dobramentos, né, das situações, das feridas, dos machucados e da quantidade de pessoas muitas vezes feridas por conta de situações de que as pessoas não sabem ou não conhecem o seu valor e também não sabem valorizar o outro mesmo. Uma coisa interessante, Carol, que eu queria ressaltar é a importância que não apenas nós precisamos dar a esses relacionamentos, como também Deus dá a esses relacionamentos. Então não é apenas uma necessidade que nós temos, é algo que Deus reconhece que nós temos essa necessidade e de alguma maneira Ele vem nos ajudando a suprir essa necessidade. Quando a gente vai lá no princípio, em Gênesis, depois que Deus cria o homem, eu gosto muito de pensar nisso. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem sua imagem, sua semelhança e cria o homem capaz de se relacionar com Ele, com Deus, o Criador. E essa relação do homem com Deus, ela é muito clara logo no princípio, quando diz que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para ter comunhão com o homem, para se relacionar com o homem. Então, quando Deus fez, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, é porque Ele queria um nível de relacionamento diferenciado com esse novo indivíduo que Ele estava criando. Ele não fez o homem como os outros animais, Ele fez de uma forma diferente, mas com um propósito diferente e com uma intenção no próprio Deus. Mas Deus entendeu, e aí eu acho isso lindo em Deus, Deus entendeu que apesar dele ter esse relacionamento com o homem, faltava algo no homem. E a primeira coisa que Deus percebe é que o homem estava só. E ele vê isso uma necessidade e diz, não é bom que o homem esteja só. Então ele entendeu que apesar dessa comunhão, que a gente poderia chamar de relacionamento vertical, o homem tinha uma necessidade na horizontal entre os seus iguais. E aí ele estabelece um outro ser para que venha suprir essa necessidade. Então, é muito interessante, até mesmo no contexto, quando a gente começa a pensar na valorização da própria mulher, a mulher ela veio para complementar o homem. Por quê? Porque Deus entendeu que o homem tinha uma necessidade relacional. E isso é extremamente importante para nós nesse contexto de restaurar esses relacionamentos e levar esses relacionamentos para uma visão de Deus. Pegando esse gancho do Rogério, quer dizer, automaticamente, se nós temos um Deus que é relacional e fez o homem, ou seja, a sua imagem, não é? E criou a mulher para poder preencher esse vazio, essa necessidade, né, que o homem tinha de ter um relacionamento, todos nós temos essa necessidade. Todos nós temos essa necessidade de nos relacionarmos, de podermos abrir nosso coração para as pessoas, de transferir, ou mesmo partilharmos, né, sentimentos, emoções. Tudo isso faz parte de um relacionamento interpessoal, não é? Agora, quando a gente pensa dentro desse aspecto, automaticamente a gente é transportado para um outro aspecto, que o isolar-se não tem uma certa aprovação de Deus, não é? Ou seja, a solidão. Isolamento até que pode ser um isolamento muitas vezes temporário, por alguma necessidade. A solitude, né? Solitude é quando você é importante, né? se retira para isso. É algo saudável, né? Jesus se isolava em alguns momentos para buscar o Pai, né? Então, isso é normal. Agora, a solidão é justamente o inverso, que é aquele sentimento de você estar só em meio à multidão, né? Em meio às pessoas. Então, isso não é uma estratégia divina, né? E muitas vezes as estratégias satânicas é justamente isso, é dividir para enfraquecer.
separar para enfraquecer as pessoas, porque é aquela história que nós ouvimos desde quando eu converti, desde quando vocês converteram, que a brasa fora do braseiro, a tendência dela se apagar, não é? E perder a sua chama, de perder a sua intensidade. Né? Então, muitas vezes, hoje, a gente percebe as pessoas se isolando, sabe por quê? Eu não quero me machucar mais. Eu não quero me decepcionar mais com as pessoas. Eu me decepcionei com A, B e C. Então, deixa eu ficar na minha, essa expressão, não acredito, né? mais nas não pessoas, acredito mais. Né? Deixa eu ficar na minha, que é muito melhor assim do que estar em meio a essas situações. As pessoas esquecem que o próprio Jesus foi rejeitado pelos seus. Né? Exatamente. Foi decepcionado. Dos 12, um decepcionou ele. O outro nem acreditou, incredulidade. Então, Jesus passou por tudo isso. E mesmo assim, ele, né, passou para nós o amor de dentro dele. Então, as pessoas, por decepção, elas se afastam de igreja, de grupos, de família, não é? E perde esse relacionamento que realmente é Deus que está colocando isso no coração. E aí a gente tem visto um universo de pessoas feridas, machucadas, decepcionadas, desacreditadas, muitas vezes com a instituição chamada igreja, não é? Decepcionados com os vínculos, né? Os vínculos mais próximos até os um pouco mais distantes, né? Ou seja, o que nós chamamos de vínculos muito mais intensos, né? Então a tendência natural é de isso gerar decepções, feridas, e muitas vezes nós estamos tratando dessas pessoas que chegam lá no ministério para poder buscar uma ajuda, e não é sempre, mas normalmente nós estamos ouvindo essa menção, né? Quer dizer, é o último lugar que eu estou tentando para tentar resolver, não é? Meu problema. Porque o que muitas vezes as pessoas não compreendem é que uma situação como essa, de um problema num relacionamento interpessoal, ela vai abrindo brecha para que outras situações venham a acontecer. Não é? Porque quando nós falamos em relacionamento interpessoal, não tem como nós não falarmos em perdão, não tem como nós não falarmos em restauração, em restituição. Então, isso tudo são situações que acontecem na nossa vida, né? E a gente tem um dos textos mais tremendos que eu vejo, que é Eclesiastes 4, que fala, inclusive esse foi um texto, né, do meu casamento, que nós colocamos no nosso convite de casamento, né? Ou seja, que não é bom que o homem esteja só, ou seja, não é esse o texto, mas fala que melhor serem dois do que um, o mesmo texto do que meu. tem melhor paga do seu trabalho, né? Então, quando e caiu, essa isso, o cordão de três dobras não se arrebenta, não se rompe facilmente, né? Que se tiver só, como que vai se aquentar, né? Vai se aquecer. Então, essa é a realidade, esse é o propósito que Deus tem para a igreja, ou seja, para nós, como cristãos, né? Como seres humanos. Para os pais com os filhos, né? Que uma das ministrações que a gente faz normalmente, inclusive em clínica, né? Quando nós fazemos seminário, é paternidade. Certo, isso pega muito, né? E muitas vezes esse relacionamento entre pai e filho, ele não é interpessoal. Você entendeu? Ele é isolado. O pai isola o filho, fala assim, eu nunca tive um diálogo com meu pai. Nunca conversei com meu pai. Entendeu? Então, muitas vezes, eu lembro de uma história, uma vez, um livro que eu li, que o rapaz, ele ia na igreja, toda vez que o pastor pregava sobre pai, ele saía. E um dia o pastor pegou esse rapaz e conversou com ele. Aí ele falou assim, o único contato que eu tenho com meu pai é quando eu preciso de alguma coisa, ele fala assim, o cheque está pronto aqui, põe na mesa. E pronto. Ele nunca teve um diálogo. Aí o pastor falou assim, olha, você entra para o seu quarto, chama seu pai, fecha o quarto e dá um abraço nele. Porque você tem que quebrar isso. E um dia ele chamou o pai dele no quarto, o pai dele falou, o que é? Quanto você está precisando? Ele pegou, fechou a porta do quarto e deu um abraço no pai. Aí o pai dele começou a chorar. Ele falou assim, eu sempre tive vontade de fazer isso, mas não fui criado assim. Porque é difícil você dar algo que você não recebeu, né? Isso.